De hoje, principalmente o Evangelho, tem este que é um daqueles paradoxos que Chesterton adorava. O paradoxo de que para nós subirmos aos céus, precisamos descer antes de tudo e descer para o serviço aos outros. Eu lembro de uma vez que um certo seminarista, os seminaristas não são homens com muitos recursos, sabe? O seminarista é um homem pobre, ele não trabalha, né? Então ele está ali no seminário, então ele não tem muitos recursos. Eu lembro de uma vez que um seminarista estava em uma paróquia, nesses momentos de festa, de padroeiro, que tem barraquinha, né? E aí, os seminaristas, como são homens pobres, né? As pessoas vão lá e oferecem. Então o seminarista passava próximo assim de uma barraquinha, alguém foi lá e ofereceu: padre, desculpe, seminarista, dá-me aqui uma canjica. Aí o seminarista aceitou, recebeu, né? Afinal, todo mundo sabia ali que ele era seminarista. Enfim, aí passou, né? Teve um acólito, um cerimoniário que viu isso acontecer e virou para o seminarista e falou assim: nossa, eu queria ser seminarista também. Esse seminarista virou para ele e falou assim: acaso podeis beber do cálice que eu vou beber? Aí o acólito virou e falou assim: não vou não, né? E saiu. E saiu correndo, né? Qual será o cálice que este seminarista, de qual cálice será que este seminarista estava falando? Qual cálice imaginou o acólito? O que significa este cálice que este seminarista iria beber? Provavelmente o seminarista pensou no celibato, provavelmente o acólito pensou no celibato, porque nossa, o celibato é o sacrifício, porque nossa, o celibato é o fardo que precisamos carregar. Mal sabe este seminarista, depois esse seminarista descobriu, depois de um tempo ele descobriu que o celibato na verdade é um grande, né, alívio na vida de um sacerdote, com certeza. Não é bem o cálice que um padre bebe, né? Tem outras coisas, e cada um no seu estado de vida deve de algum modo ir discernindo qual é o cálice que você deve beber, o cálice que Jesus preparou para você, o batismo com que você deve ser batizado. O Senhor responde isso aqui, diz isto para Tiago e João: vós não sabeis o que pedis, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? No contexto aqui de Nosso Senhor, lembremos, na ceia judaica haviam 4 cálices. E na última ceia que o Senhor celebrou, ele bebeu apenas 3 destes cálices. O terceiro foi o que ele consagrou com seu sangue, dizendo: tomai, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. No terceiro cálice ele instituiu a Eucaristia, é o cálice da redenção. E aí o 4º cálice ficou faltando, né? Faltou o 4º cálice. Jesus não tomou, logo que eles tomaram este terceiro cálice, no qual o Senhor instituiu a Eucaristia e também o sacerdócio, eles saíram, né, para o Horto das Oliveiras, e Jesus ficou ali rezando. E o que ele rezou? Senhor, se possível, tudo te é possível, Pai, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. O 4º cálice, é deste cálice que o Senhor está falando aqui, e o Senhor vai tomar este cálice na cruz. Depois de beber, né, ele diz, antes, né, de padecer, antes de morrer, entregar o Espírito, ele diz: tenho sede. Então as pessoas molham lá uma esponja no vinagre com água e dão para Jesus beber. Então ele diz: consumatum est, né, está consumado. O 4º cálice é o cálice da consumação, é o cálice da entrega total, é o cálice, né, que encerra, completa, termina o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É este cálice que o Senhor está falando aqui para Tiago e João: vocês poderão beber do cálice que eu vou beber? Quando entrares no teu reino. Bem, quando Jesus foi elevado da terra,
Ele atraiu todos a ele. Em que momento ele foi elevado? Na cruz. Quando eu for elevado à terra, atrairei todos a mim. Nós precisamos lembrar, e algo que Tiago e João ainda não entenderam aqui, que Jesus é rei, mas ele é rei com uma coroa de espinhos. Que Jesus é rei, mas é rei em um trono que nós chamamos de cruz. E que do lado direito e esquerdo dele estavam 2 ladrões crucificados junto com ele. Estes são os lugares que Tiago e João querem. É lógico que não, eles não fazem a mínima ideia do que estão pedindo, como o Senhor mesmo diz aqui: vós não sabeis o que pedis. Mas eles responderam: nós podemos beber este cálice. Sim, nós podemos ser batizados com esse batismo, sem saber, sem entender qual era este cálice e sem entender qual era esse batismo. E Jesus olha para ele e diz assim: vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Fique tranquilo, vocês vão beber esse cálice. São Tiago é o primeiro a ser martirizado. E São João, apesar de não ter sido mártir, não foi por falta de tentativa, Colocaram ele no óleo fervente, mas aí ele não morreu. Terminou sua vida isolado, na ilha de Patmos. Enfim, meus irmãos, qual é o cálice que você precisa beber de acordo com o seu estado de vida, com a sua vocação? Nós bebemos o cálice da redenção, o cálice da nossa salvação, na Eucaristia, quando comungamos. E aí nós saímos daqui da ceia, que não é somente ceia, é o sacrifício do Senhor, lembremos disso. Mas nós saímos aqui depois de comungarmos e voltamos para as nossas vidas. Ali você vai encontrar, de algum modo, o seu Calvário. Ali você vai encontrar, de algum modo, o cálice da consumação que Jesus reservou para você beber, para participar desta redenção, para participar dessa salvação que Ele operou no seu cotidiano, no seu dia a dia. São Tiago e São João querem poder e honra, é isso que eles estão buscando aqui. E nós podemos nos perguntar: o poder e a honra são coisas ruins em si mesmos? Nós vamos rezar o credo daqui a pouco e nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então o poder não é uma coisa ruim. Quantas pessoas poderosas realizaram grandes coisas, boas inclusive. Nosso Senhor mesmo diz: eu vos dei o poder de pisar sobre cobras e escorpiões, ou seja, sobre todo o poder o poder do maligno. Vocês estão acima disso. A igreja exorciza, os padres fazem exorcismos, isso é poder. Um padre perdoa os pecados no sacramento da confissão, isso é poder. Consagra o pão e o vinho no corpo e sangue de nosso Senhor, isto também é poder. O poder em si mesmo não é uma coisa ruim. Também a honra não é uma coisa ruim. Santo Tomás de Aquino diz que a honra é como uma bandeira da virtude, é a sinalização de que algo é bom. Quando nós honramos, nós estamos dizendo: olha, isso aqui é bom, aqui temos uma coisa boa, procure isto. Quando nós honramos os santos, nós estamos dizendo: olha, aqui temos um exemplo bom, siga esse exemplo. Então a honra também não é uma coisa ruim. Mas a questão toda é o preço que precisamos pagar para ter esse poder. Sempre há um preço a pagar pelo poder. No reino dos céus também existe um preço a pagar, e o preço é participar do sacrifício de nosso Senhor, é participar dos seus sofrimentos. O nosso mundo está cheio, meus irmãos, de heróis da injustiça social, pessoas que gritam, esbravejam por aí as injustiças que as pessoas mais simples sofrem. É só a gente olhar a época de eleição, A cada 4 anos nós temos os grandes heróis da justiça social, aqueles que irão resolver os nossos problemas, que são especialistas em apontar os problemas. Olha, o problema do transporte, a mobilidade, a saúde. Tantas pessoas estão esperando cirurgia nas filas dos hospitais. E você, governador, não fez nada? Você, prefeito, não fez nada? São tantos os heróis, dessas
das injustiças que as pessoas sofrem e gritam, esbravejam. A questão toda, o que diferencia alguém que identifica os problemas, e nós temos problemas sempre em todos os lugares, em todos os países, em todas as instituições, o que diferencia alguém que identifica os problemas de alguém que simplesmente faz alardes morais, alguém que simplesmente grita e esbraveja, é o quanto você está disposto a descer ali e carregar um pouco, carregar o sofrimento daquelas pessoas. O que diferencia de fato alguém que simplesmente aponta o dedo e critica o que está errado, o que não vai bem, o que diferencia alguém assim de um bom cristão, de um bom católico, é o quanto você está disposto a carregar aquele sofrimento, o quanto você está disposto a se sacrificar para que aquilo ali seja pelo menos amenizado de alguma forma. É só nós olharmos os santos e nós vamos ter o exemplo disso. Teresa de Calcutá, a Madre Teresa, não olhou para Calcutá ali, cheia de pobreza, com pessoas doentes, e ficou em universidades ou em parlamentos gritando, esbravejando a injustiça social daquelas pessoas. Ela simplesmente saiu do lugar em que se encontrava e foi fazer algo a respeito. E foi, de fato, tentar de alguma maneira carregar aqueles sofrimentos. De alguma forma participar do sacrifício de Jesus por aquelas pessoas. É isso que nós vemos na primeira leitura de hoje, do profeta Isaías. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Nós temos aqui o cântico do servo sofredor. Nosso Senhor é o servo sofredor, que carrega, ali naquela cruz, carrega as nossas culpas, os nossos sofrimentos. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. O que nos diferencia, meus irmãos, destes que gritam, esbravejam as injustiças sociais, na maioria das vezes são os esquerdistas que gostam de fazer isso, de falar o quanto as pessoas estão sofrendo, o quanto as mulheres estão sofrendo, o quanto as pessoas homossexuais estão sofrendo, e falam e dizem, nós vamos resolver isso com leis. O que nos diferencia desses é o quão dispostos nós estamos a ir lá e carregar um pouco desse sofrimento. Ser como Cristo, estar à direita ou à esquerda dele, carregando este sofrimento, participando de algum modo. Não são as feministas que depois das mulheres abortarem, não são as feministas que vão atender as mulheres com remorso, com dor profunda no coração. São os sacerdotes que vão atender nas confissões e vão tentar de alguma maneira curar aquela ferida profunda com a misericórdia de Deus. Não são essas pessoas que fazem militância política e cultural. Não são eles que fazem de fato algo pelas pessoas. São sempre aqueles que estão dispostos a meter a mão na massa, como se fala. Às vezes, a botar o pé no meio da lama, no meio daquilo que é visto pelo mundo como nada, que é desconsiderado. Foi o que Madre Teresa fez. Ela estava disposta a carregar isso, a sofrer com o Cristo ali, meus irmãos. É assim, essa é a dinâmica do reino dos céus. Porque os santos têm grande poder, sim, de intercessão. Porque eles podem interceder por nós. Os evangélicos não conseguem aceitar isso. Por que eles podem interceder por nós? Porque participaram deste sacrifício de Jesus. Porque com a sua vida participaram, carregaram, ajudaram o Cristo a carregar esse fardo. Foram os sirineus. É por isso que eles podem, é por isso que Nossa Senhora pode. Mas é sempre mais fácil dizer, não, ninguém pode. Nós não podemos mudar isso.
Nós não podemos fazer nada. É sempre mais fácil porque assim nós continuamos onde nós estamos. É sempre mais fácil porque assim nós não precisamos mudar, nós não precisamos nos converter. Então, eu não posso fazer nada por aquele meu esposo que está com essas e essas dificuldades, que tem esses e esses sofrimentos. Não posso fazer pela minha esposa, que tem essas e essas angústias, esses e estes outros sofrimentos. Por quê? Porque é sempre mais fácil jogar a culpa no outro, dizer que o outro é culpado dessas coisas. É sempre mais fácil também só dizer que é o governo que não faz nada, que é o governo que tem que resolver isso. Essa é a grande ilusão que os esquerdistas colocaram na cabeça do povo brasileiro. O governo tem que resolver tudo. Por isso, nos deem mais poder e nós vamos resolver. E essa é a dinâmica do poder deste mundo. Nos deem mais poder e nós vamos resolver para vocês. Às vezes não resolvem. A única coisa que acontece é eles crescerem cada vez mais, se agigantarem cada vez mais sobre nós. E com o passar do tempo vão oprimindo cada vez mais. Essa é a dinâmica, meus irmãos. O reino dos céus é algo diferente. No reino dos céus, aquele que tem o poder deve servir. Mas entre vós não deve ser assim. Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Essa é a realidade do poder temporal. Principalmente quando esse poder está distante da fé católica. Quando esse poder não está submetido a Cristo, quando o Cristo não reina sobre eles, quando eles não querem que Cristo reine sobre eles, é isso que acontece. Eles oprimem as nações e eles as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Meus irmãos, é como se um rei, no seu reinado, resolvesse descer ao mais baixo da condição do seu reino e estivesse ali como um mendigo. Às vezes a gente vê essas coisas, esse tipo de coisa, essa espécie de estrutura em alguns vídeos, A pessoa vai lá, é o dono da empresa, Aí o dono da empresa, ele se disfarça de um cliente, E ele quer ver como que os seus funcionários recebem os clientes, como que eles tratam as pessoas mais simples. O dono da empresa se disfarça de mendigo e vai lá pedir. Às vezes acontece, as pessoas gostam de fazer esse tipo de prova social, Então, o dono da empresa vai lá, o cara é muito rico, se disfarça de pobre, e ele quer ver como que as pessoas vão tratá-lo, visto que ele não tem toda a aparência de rei, toda a aparência de rico, E aí, tem sempre aquelas pessoas que vão tratá-lo mal, lógico, e tem aqueles que, surpreendentemente, vão tratá-lo muito bem, vão tratá-lo normalmente. Assim, meus irmãos, o Senhor, essa estrutura que às vezes as pessoas que fazem esses vídeos seguem, isso é bíblico. Nosso Senhor, que é o Rei, nos espera, nessas pessoas que estão sofrendo, não somente nos pobres mesmo, não só naqueles que estão na miséria, mas o Senhor nos espera em cada um que se aproxima de nós, que está sofrendo de alguma maneira, está padecendo de alguma maneira. Para mim, por exemplo, que sou padre, é o penitente que se aproxima e de alguma forma precisa de ajuda. Não é somente o irmão de rua que passa no sinal ali te pedindo dinheiro, mas para você talvez seja o teu cônjuge, tua esposa, teu esposo, que de algum modo precisa da tua ajuda. Não sei em que, aí vocês que na relação conjugal precisam ir percebendo, discernindo. Meu esposo precisa de ajuda com esse problema aqui, com álcool, precisa de ajuda, vamos falar mais abertamente aqui, talvez, um pouquinho mais abertamente. Meu esposo talvez precise de ajuda com essas coisas aqui na internet. Minha esposa talvez precise mais de ajuda com estes trabalhos da casa, com o cuidado das crianças.
Meus irmãos, é o Cristo que está ali, né, precisando da sua ajuda. Você vai beber o cálice que Ele preparou para você beber. Nós vamos comungar nesta missa. E como eu disse, depois daqui tem um cálice, o cálice da consumação, esperando você no cotidiano, né, no dia a dia ali, no trabalho, no sacrifício diário. Não fuja desse cálice, beba deste cálice, e você vai participar, né, do sacrifício de Jesus e reinará com Ele. É por isso que na igreja, e com isso eu concluo, por isso que na igreja existe um adágio, não? É assim, servir, na igreja, servir é reinar, ou reinar é servir. Eu nunca lembro direito qual é a ordem das coisas, porque no fim das contas não importa. É assim, meus irmãos, que nós reinamos com Cristo, no serviço a Ele, fazendo algo a respeito. A nossa sede e fome de justiça só se tornará uma bem-aventurança se nós colocarmos a mão na massa e fizermos algo a respeito. Mesmo que nós saibamos que não vamos resolver todo o problema, né? Eu sei que não vou resolver o problema, né, desta paróquia, de todos os paroquianos, no tempo em que estou aqui como pároco. Eu sei, né, que talvez, por exemplo, eu não termine de construir a igreja completinha, bonitinha, do jeito que está lá no nosso projeto. Talvez isso não aconteça, talvez aconteça, talvez o bispo me deixe aqui tempo suficiente para isso, talvez não, né? Mas hoje nós vamos continuar a fazer algo a respeito disso. Mas hoje nós vamos botar a mão na massa, talvez, né, ter que andar sobre a lama para resolver as coisas, para trabalhar por esse reino, para trabalhar por esse Cristo. Assim, nós transformamos de fato a nossa fome e sede de justiça em bem-aventurança. Assim ela se torna bem-aventurança, porque ao participarmos com Cristo desse reinado, que tem uma coroa de espinhos, que tem um trono que nós chamamos de cruz, nós seremos sim saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.